O que se bebe em dia de festa pode-se beber no dia a dia? E que ligações gastronómicas se podem fazer com o que temos no copo? Aprenda e prove com a Escola do Gosto, a Academia de Literacia Alimentar do Público. Aulas únicas com especialistas. Entre como amador e saia um pouco mais conhecedor. Não perca a próxima aula, a 18 de novembro, no Porto. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. Neto Botelho, São José Almeida, Sónia Sapares. Eu sou Helena Pereira e vou estar a conduzir o Poder Público esta quinta-feira, dia 30 de março. O Governo fez anos esta semana, um ano precisamente esta quinta-feira, e a forma de o assinalar foi aprovar o polémico pacote da habitação. Houve algumas novidades. António Costa deu a cara pela aprovação final, ao som de buzinas de manifestantes em Almada, uma imagem que pode bem ser um resumo deste último ano. Vamos começar primeiro pela habitação. Os vistos gold acabam mesmo, o arrendamento coercivo vai em frente, há mais incentivos fiscais para o arrendamento e há várias mudanças no alojamento local. As novas regras não se aplicam a moradias, a concelhos de baixa densidade e a taxa do imposto desce. Leonete, o Governo recuou realmente no arrendamento coercivo, mas este fica completamente nas mãos das autarquias, o que significa que na prática terá algum efeito? Pergunto isto porque, tal como o Primeiro-Ministro disse, no país, registadas pelas autarquias, há apenas 9.998 imóveis devolutos. Bom, eu não sei se 10 mil, quase 11 mil imóveis devolutos nas cidades, porque isto não abrange os territórios de baixa densidade, se é muito ou pouco. Parece-me que 11 mil imóveis nas cidades colocados no mercado de arrendamento não é assim tão pouco no mercado de um arrendamento neste âmbito coercivo. A questão aqui parece-me que vai ser muito política e dada até a participação esta manhã dos presidentes das duas maiores autarquias do país, Carlos Moedas e Rui Moreira, em manifestações contra medidas da habitação, a questão é saber se este pacote, que tem virtudes e defeitos como todos, mas que tem a virtude de ser um pacote grande, pensado, transversal, e que, portanto, terá muitas virtudes e também alguns defeitos, até que ponto é que as autarquias vão de facto, como é que vai ser este diálogo entre o Governo e as autarquias num momento em que já começa com uma má vontade da parte das principais autarquias do país. Se vão colaborar ou não é? Se vão colaborar, se vão estar aqui a fazer alguma oposição com este pacote. É bem possível. A manifestação de hoje de manhã falava sobretudo do arrendamento local. O arrendamento local, como sabemos, Aí houve também mais mudanças, aí o Governo alterou bastante. É uma fonte de rendimento para as autarquias. O arrendamento local é uma grande fonte de rendimento para as autarquias, não apenas pela parte dos IMIs e dos impostos, mas também pela parte dos turistas, não é? Que ficam nas cidades e que pagam uma taxa por noite, como sabemos. Portanto, o turismo e o alojamento local são uma fonte de grande receita para as autarquias. Aqui estamos a falar do arrendamento coercivo. Também poderá ser nós estamos a entrar num ano que antecipa, começamos a entrar já em alguma campanha eleitoral, isso é um bocadinho visível nos discursos políticos e, portanto, pode haver aqui, de facto, um clima de guerrilha política entre autarquias e governo. Vamos ver como é que isso se desenvolve. Agora, eu penso que o direito da propriedade não é absoluto e casas que estão devolutas, classificadas como tal, pelas tais autarquias que o próprio Primeiro-Ministro diz que são muito parcimoniosas a classificar como tal, quer dizer, eu acho que vai haver aqui também este diálogo político, mas eu, à partida, não vejo que este pacote tenha mais defeitos que virtudes. Até no arrendamento coercivo, que foi a medida que mais motivou críticas de todo este pacote. Aliás, ficou manchado por essa medida. Ele, ao passar, o Governo, ao transferir, se calhar não é bem transferir, é mostrar que isto é uma política que passa muito pelas autarquias, está a corresponsabilizar as autarquias por uma questão que
pela qual de facto eles também são responsáveis. E portanto aquilo que eu acho que se deve esperar é que haja maturidade política e bom senso, sensatez na aplicação de medidas que são de facto fundamentais neste momento no país e que são muito importantes para dar resposta ao problema, à crise grave da habitação que nós vivemos e que tem muito a ver com, obviamente, não só o turismo, mas a quantidade de estrangeiros que vivem e que procuram hoje Portugal para viver e que, de facto, é preciso fazer alguma coisa e, portanto, esperemos que a guerrilha política não se coloque acima das necessidades das pessoas, porque os políticos são eleitos para resolver os problemas das pessoas. São José, o que é que tu destacas de novidades de hoje desta conferência de imprensa? Eu assinalei aqui o anúncio de projetos pilotos para novas cooperativas. Será que isto é a resposta do Governo para tentar aumentar a fasquia 2% do parque habitacional público, e que foi uma das coisas que foi muito criticado, foi por este pacote inicialmente não prever grandes medidas a esse nível? Quer dizer, as cooperativas não é público, não é? Mas eu não percebi muito bem, não é? O que é que vai acontecer no investimento de parque habitacional cooperativo, desculpem, mas era uma forma de construir habitação vulgar em Portugal a seguir ao 25 de Abril, foi muito vulgar. Se puderem investir nisso, tudo bem, mas essa parte eu não percebi muito bem. Agora, eu percebi desta conferência de imprensa em que se percebeu muito pouco, porque nós não estamos a ver as propostas concretas. Aliás, eu registro que quem deu mais notícias foi o primeiro-ministro António Costa, como é suposto ser, porque é um político que sabe falar. Mas, ó São José, muito deste pacote tinha sido apresentado, portanto... Sim, está bem. Portanto, Mas isto foi um segundo momento só para alterar, sim, para mostrar tá o que é que mudou. Sim. Sim, Sónia, mas eu achei a intervenção da Ministra da Habitação um bocadinho críptica, ou bastante críptica, e a do Ministro das Finanças um bocadinho críptica, embora mais explicada. Mas pronto, eu não quero estar a chatear-me também e a dizer mal de uma ministra que é uma mulher, que tem 30 e poucos anos, é a mais nova membro de um governo em Portugal e, portanto, não é por aí que eu quero. Ó São José, não se pode dizer mal da ministra porque é nova e é mulher? Não, eu não gosto, não é isso, eu não gosto. Não gosto. Portanto, mas de facto não percebi nada do que ela disse. Agora, eu saliento nesta conferência de imprensa e nestas decisões que, de facto, como o primeiro-ministro disse no domingo que ia acatar propostas, acatou propostas na área do alojamento local, acatou propostas na área dos vistos gold e acho relevante o facto de ele ter reconhecido o papel fundamental das câmaras municipais na gestão desta questão. Eu lembro que há 30 anos, quando foi o PER, lançado pelo professor Cavaco Silva, primeiro-ministro então Cavaco Silva, e depois concretizado pelo primeiro-ministro António Guterres, foi executado pelas câmaras. Isto é uma questão de proximidade. As câmaras é que sabem gerir. E, portanto, o protesto das câmaras foi muito bem feito. As propostas que a Associação Nacional de Municípios, liderada por Luísa Salgueiro, presidente de Câmara de Matosinhos, foi acatada. E nós temos, neste momento, que passa para a Câmara o alojamento local. Mas o alojamento local passa a ser só em territórios de alta densidade urbana, que é proibido, ou que é proibido, ou que não é renovado,
só está em causa quando esse alojamento local é em apartamentos e dá uma completa autonomia às câmaras, como eu dizia. Há outra questão que eu acho muito importante, que é as mudanças sobre a medida que tem dado mais polémica neste debate, que é o arrendamento coercivo. Em relação ao arrendamento coercivo, eu vejo que o Primeiro-Ministro recuou bastante. Ele será só também para apartamentos, que são em territórios de alta densidade populacional e com imóveis classificados há mais de 2 anos como devolutos. Eu acho isto importante, este recuo. Quero só salientar mais uma medida, que é o IMI urbano em prédios rústicos, que são classificados hoje nos PDMs como prédios rústicos, passam a ser, pelas câmaras, mais uma vez pelas câmaras, considerados e taxados em IMI como prédios urbanos, se estiverem em zonas que, entretanto, se tornaram muito populacionais ou perto disso ou necessárias. Portanto, dá liberdade às câmaras de mudarem os PDMs. Eu acho que o governo fez várias cedências, importantes cedências, e creio que está preparado para, em sede de debate parlamentar, vir ainda a ceder mais. Achei o Primeiro-Ministro muito afável no final da sua declaração, muito disponível para o debate. Finalmente ele está a querer mostrar que a maioria absoluta pode ser de diálogo. Neste caso mostrou, sim. Mas eu vou discordar de ti muito bem disposto, porque eu achei que ele estava um bocadinho irritado com as buzinas, mas pronto, foi só a minha impressão. Helena, com as buzinas até eu estava irritada. Qualquer pessoa, já sabia que ias dizer isso, qualquer pessoa ficaria. Helena, até eu estava, porque eu queria ouvir o que eles estavam a dizer. Sim, E exato. estavam as buzinas, não é? Pronto, mas é a vida, é a democracia. Sim, Ainda bem exatamente. que há buzinas. Ainda E bem é que um há buzinas. território bastante complicado, bastante minado. Exatamente, também escolheu a Almada. Ainda não é? bem que há buzinas, ainda bem que as pessoas se manifestam. Começamos Olha. a ser um país normal do ponto de vista da democracia. Mas por falar em mudanças, há outra mudança que eu gostava de assinalar esta semana, Sónia, que tem a ver com o IVA do cabaz alimentar, o IVA zero, algo que o governo disse várias vezes que não queria fazer desde novembro ou dezembro, quando a Espanha anunciou essa medida, que começámos cá em Portugal a discutir o assunto. E o PS chumbou 5 vezes tal medida na Assembleia da República. E esta semana Fernando Medina mudou de ideias. O que é que se passou para esta alteração? Para citar a São José, é mais outro recuo, não é? Talvez resulte da nova postura do Primeiro-Ministro e do Governo, mas eu, na verdade, às vezes gostava mesmo era de ter um descodificador dos zigue-zagues dos políticos, assim, uma espécie de GPS Era uma ótima ideia. que me ajudasse a perceber em que momento é que eles vão fazer exatamente o contrário do que disseram. Porque neste caso em particular, no caso do IVA, depois do exemplo que veio de Espanha e de França, nós, jornalistas do público, fora do público, mas também do público, quero reforçar isso, insistimos várias vezes com perguntas sobre se essa era uma medida para copiar, se valia a pena copiá-la para Portugal, e ninguém assumia que era uma boa ideia. E quando eu digo ninguém, incluo também alguns dos que ontem assinaram o acordo com o governo, ontem ou esta semana, não foi ontem. E a memória pode ser curta, mas a verdade é que ainda em meados de março, e março é este mês em que ainda estamos, acaba amanhã, o Ministro das Finanças disse no Parlamento que o IVA zero não fazia parte dos planos do Governo como forma de combater a inflação, sobretudo nos produtos alimentares, porque é nesses que ele se vai aplicar. E defendia, Fernando Medina, com unhas e dentes, que o caminho era aquele que o governo estava a tomar e o caminho era concentrar os esforços em
reforçar o rendimento das famílias, sobretudo as mais vulneráveis, em melhorar o salário mínimo, em dar aqueles pagamentos pontuais a famílias carenciadas, como já aconteceu, em aumentar os abonos de família, ou seja, esse era o caminho a seguir. E o que é que acontece agora nesta fase para se ter mudado a agulha? Não houve próprio, no caso da habitação tivemos uma consulta pública, houve 2.000 e tal contributos, como o próprio Primeiro-Ministro disse. Neste caso não foi isso que aconteceu. Eu acho que foram duas coisas. Em primeiro lugar, uma delas foi aquela solução que se encontrou de acordo com os produtores, o acordo com os produtores que impede que o aumento de preço, no fundo, se transfira da distribuição e do retalho para a produção. E isso é uma coisa que, ao que sei, não existia na solução espanhola. E em segundo lugar, mas talvez para mim o mais importante, é a folga orçamental, ou eu não sei exatamente como é que lhe é de chamar, mas aquela almofada que resulta do déficit ter sido mais baixo do que se esperava. Era para ser de 1%, afinal vai ser de 0,4%. No fundo, isso permite fazer outras opções, como esta, e por isso é que as contas certas acabam por ser importantes e por isso é que, havendo dinheiro, é possível evoluir para outras soluções. O que eu acho que é importante em relação a isso agora é que se mantenha muita atenção aos preços, sobretudo avaliando a inflação ou a flutuação naqueles 44 produtos que têm IVA zero. E eu acho que nesse caso da fiscalização, entre aspas, nós como jornalistas também temos a tarefa de manter a pressão e temos de funcionar como uma espécie de observatório desses aumentos. Acho que isso vai passar muito por nós para ver se conseguimos evitar que aconteça o que aconteceu em Espanha, que 15 dias depois, de facto, os preços já estavam altos outra vez. Deixa-me só dizer uma coisa sobre isto, Sim. que é, apesar de que esta medida em Espanha ter sido comida pela subida da inflação, creio que neste momento em Portugal a inflação começa, embora resistindo, começa a baixar, mas eu digo-te uma coisa, não é só como jornalistas que o Jornal Público e nós jornalistas do Jornal Público devemos andar outra vez atrás do preço das alfaces na praça e das cebolas, como era quando eu comecei a ser jornalista. Havia jornais ainda que tinham todos os dias um relatório dos preços dos produtos na praça. Eu, como cidadã, tenho no meu telemóvel já a lista dos produtos do cabaz de compras e garanto-te que não me ensaio nada para chamar a ASAI a um sítio onde aquilo não esteja a ser praticado. Grande São José. Desculpa ter interrompido, razão, mas eu acho que há um dever cívico de cada uma de nós, de cada um de nós. Mas então para isso seria mais fácil se os produtos tivessem preços fixos, porque assim ao menos sabíamos todos se estavam a violar ou não. Como é que vais controlar? Como é que vais controlar isso? Supermercado, cada um fiscaliza o seu, aquela que conhece bem e sabe. Preços fixos, pelo amor de Deus, Leonete, nós estamos na Venezuela. Eu não estou a defender, estou a dizer que seria mais fácil para controlar. Não, mas eu tenho no telemóvel a listinha Muito para bem. saber o que compro. Olha, mas eu queria te perguntar uma coisa que também tem a ver com dinheiro, que é, tu escreves no teu texto sobre o primeiro aniversário do Governo que a direção do PS e António Costa estão a começar a analisar uma forma de, no Orçamento do Estado para o próximo ano, ter cabimento financeiro para aumentar a despesa permanente, de modo a apostar na recuperação de camadas sociais que são eleitorado tradicional socialista, professores e pensionistas. E funcionários públicos. Funcionários públicos. Sendo que 2024, como tu lembras, é um ano de eleições, que são as eleições europeias. Estamos aqui perante uma alteração de estratégia, não é estratégia, tática mais do PS. A alteração não é nem estratégica nem tática. Quer dizer, um partido querer ganhar eleições é a natureza das coisas. É para isso que é partido, não é partido de poder. E, portanto, o que é que se passa? O governo, eu creio que, sobretudo neste momento, a carga está sobre o Ministro das Finanças, que é quem tem que
de facto, a regimentar e compatibilizar isto tudo, mas está a ser uma discussão no seio das mais altas personagens da direção do PS e das mais altas personagens da direção do governo. Portanto, está a ser discutido ao mais alto nível, não é personagens, é personalidades, peço desculpa. Está a ser discutido o que é óbvio, como é que ganhamos eleições. E embora eu acho que não é difícil ao PS ganhar as europeias, eles estão preocupados com isso. Porque olham para as sondagens, têm perdido, como eu escrevo, têm perdido cerca de 10% de pontos nas sondagens e, portanto, estão preocupados em fazer uma política que eu não acho que seja assim, embora eu tenha escrito e acho que é também tática política, também pode ser um objetivo político. E deve ser um objetivo político. O interesse de um partido é ganhar eleições. E, portanto, como é que vamos gerir a governação e a coisa pública, a res pública, a coisa pública, de forma a continuar a sermos nós a assegurar o poder e não entregarmos o poder a outros. Isso acho normal. É evidente que eu não vou dizer valores, mas pelas conversas que tive para escrever essa análise e para escrever o que escrevi e para saber que está isto em cima da mesa, eu sei que é um valor muitíssimo elevado em termos de orçamento de Estado e de despesa permanente. E, portanto, creio que haverá nos próximos tempos estas negociações com funcionários públicos, com professores, um grande braço de ferro a tentar reduzir ao mínimo aquilo que dão, conseguindo essa pacificação dos setores e depois para dar a grande prenda de Natal, que vai ser o anúncio do que será a atualização das pensões, Que foi algo que ficou de reforma agora, de pensões, de destas reforma e de viuvez, que aparentemente, não sei, eu não percebo nada disso, mas a imagem que passou é que os pensionistas foram prejudicados no último Orçamento de Estado por não ter sido cumprida a regra da atualização, que era sempre cumprida, não vale a pena estar agora a explicar em isso. função da inflação do ano anterior. Pronto. E, portanto, haver uma reviravolta nessa interpretação que dê uma imagem clara que quem recebe pensões de reforma, de aposentação, de viuvez, aquelas reformas, não é? Aquilo que se chama reformas ou pensões, tenha uma noção clara que não foi prejudicado o ano passado. Agora, vamos ver, tudo depende das contas públicas, ainda faltam, caramba, estamos a 30... E já estamos a falar sobre o Natal. Estamos a 30 de março e é isso, e estamos a falar sobre o Natal ou sobre vamos novembro. Um bocadinho atrás. Novembro. Mas o que isto mostra, o que a São José diz, mostra que de facto é uma coisa que vocês já disseram há bocadinho, é que o calendário eleitoral se está a acelerar, seja por causa da autárquicas. Claro, é isso mesmo. E o governo tem Sónia, essa noção. até se está a acelerar pelas eleições da Madeira. Sim. E estava outro podcast, mas o que se está a passar em vários partidos sobre as eleições na Madeira, não é? E no ano a seguir nos Açores. Isto agora nunca mais para até 2026. E europeias também em 24. Em 25, autárquicas. Vamos entrar numa As europeias vão ser o grande teste e falta Sim, mas vamos entrar numa fúria eleitoral. Claro. E eu não sei se as europeias vão ser o grande teste, porque eu acho que o PS ganha facilmente as europeias. Tem uma margem muito grande, vem com uma margem muito enorme.
É muito difícil com os novos partidos. Ainda falta muito. As europeias vão ser o grande teste para Montenegro, mas as europeias vão ser o grande sim, teste, sim, porque para os Montenegro, resultados sim. nas regiões autónomas estão mais ou menos blindados. Quer dizer, é uma questão Sim, de o margem, mais ou menos. PS Mas, perdeu as duas as e manteve europeias a são- maioria absoluta, não é? As europeias são as primeiras eleições a nível nacional que acontecem desde as legislativas de janeiro do ano Desde a maioria passado. absoluta, sim. A Desde a Leonete tem maioria toda a absoluta. razão nisso e digo-te uma coisa: no PS não vejo ninguém preocupado com as eleições regionais, vejo preocupado com as europeias. Claro. Aliás, para mim, o grande mistério em relação às europeias, que eu acho que o PS ganha, é saber quem é que vai ser o cabeça de lista ou a cabeça de lista. Isso, Mas achas que isso já não está a ser tratado? Pode... Claro que está. pelo que sei, Nós é que está não a ser sabemos. tratado, Pois é isso. mas não está ainda encontrado. E isso ok. é a grande surpresa. Ou tu estás à espera que o PS volte a apresentar Pedro Marques como cabeça de lista? Esperemos que não. Of não é? course not. Olha, eu não estou à espera disso, nem estou à espera de Paulo Rangel no PSD, porque esta Não. semana nós demos uma notícia muito curiosa que é, e agora desviando-me um bocadinho do assunto, que é que o assessor de comunicação de Paulo Rangel vai começar a trabalhar como chefe de gabinete de Luís Montenegro. Isso pode querer dizer que Rangel se calhar já não está a desmantelar Ele já contar. está- o gabinete em Eu Bruxelas. acho que ele já Sim. está há 12 anos em Bruxelas, isso. já chega também, Pois. não é? Para a renovação. Mas isso também Sónia. já é mais do que previsível e já Pois falámos, é. já noticiámos que Rui Moreira deverá ser o cabeça de lista do PSD às europeias. Mas Pois é. teremos tempo para voltar a esses assuntos? Ai, de certeza, de certeza. Olha, ainda mantendo aqui no ano, mantendo-nos num ano do governo, Sónia, se te disse para indicares o melhor e o pior deste último ano, o que é que escolhias? Assim, muito diretamente, para mim, o pior são várias coisas que foram aquelas demissões todas do Miguel Alves, da Alexandra Reis e do Pedro Nuno Santos. Foram momentos pouco separados no tempo, mas que deixaram marcas e que acabaram por conduzir o governo todo ao momento que depois, para mim, acaba por ser o melhor, porque entendo que foi um sinal de alerta que acabou por ser uma coisa boa para o governo, mas que se calhar eles não o entendem assim, que é aquela entrevista de António Costa à Visão. E eu posso explicar melhor como é que cheguei a estas duas ideias. Mas ainda há dias o PS dizia que esta maioria absoluta, este período, este ano, foi nas jornadas parlamentares, serviu para que os portugueses se reconciliassem com as maiorias absolutas. Olha, eu só te posso dizer que não é o meu caso. Eu não acho que este ano tenha sido bom nem para a governação do país, nem para a vida dos portugueses em geral, nem para a saúde da democracia. Não acho que tenha sido espetacular o facto de haver esta maioria absoluta. O que me parece é que o governo tem vindo a aprender um pouco com isso e a aprender o que fazer com esta maioria absoluta e a perder um pouco da arrogância inicial, porque inicialmente se deu muito à tentação de fazer as coisas à sua maneira, de fugir aos compromissos a que estava amarrado com a geringonça, e isso acabou por não resultar bem, porque abateu-se sobre o governo e sobre o que o governo ia fazendo um escrutínio muito maior por parte de todos, era expectável, era uma maioria absoluta, mas o governo não soube lidar bem com isso e, portanto, na verdade, no início, eu até acho que o paralisou um bocado. Claro que tudo coincidiu com a guerra na Europa e ninguém sabia muito bem como agir, mas os primeiros meses andou-se ali em autogestão, apimentada com estes casos e casinhos e que tiveram como pináculo as demissões que eu já disse há bocado, do Miguel Alves, da Alexandra Reis, do Pedro Nuno Santos e outras confusões. Mas depois estes casos, a sucessão destes casos, de alguns deles, porque outros já aconteceram depois, levou-nos àquele momento em que António Costa dá uma entrevista à Visão e aparece na capa da revista em pose de marquês a dizer habituem-se, e que foi interpretado por muita gente como um sinal exterior de arrogância, para dizer de uma maneira clara.
E o que eu vejo de bom nesse momento é que serviu para o primeiro-ministro olhar para tudo como uma espécie de olho de pássaro e perceber que tinha de mudar alguma coisa, que não podia continuar assim, era preciso mostrar alguma humildade e sobretudo, concentrar-se em fazer coisas, em mostrar trabalho, em apresentar medidas, em responder aos problemas que se iam acumulando e que todos nós sentíamos que se iam acumulando. A subida do custo de vida, a falta de casas, enfim. Tudo isso culmina no dia de hoje, na verdade, na aprovação deste pacote mais habitação, que era uma coisa que já se prolongava, arrastava há imenso tempo e que vinha sendo atirado para um momento melhor e, portanto, aquela entrevista, aquele momento em que tudo caiu ao colo de Costa e ele foi visto como alguém que estava a tomar decisões sozinho e que paralisava o país, esse momento acabou por nos trazer um governo mais fazedor e, portanto, esse para mim foi o melhor. Acabou por tornar-se o melhor. Neste ano. E deixa-me só dizer uma coisa. Sim. Esta capacidade de dar a volta por cima, que é uma expressão brasileira associada a uma canção, do cair na poeira e dar a volta por cima, mostra a capacidade política de António Costa como político, e até creio que ele está a começar finalmente a mostrar-se como um estadista, que era uma coisa que ele ainda não tinha mostrado ao longo de 7 anos. Uhum. Mas este ano também, como eu ia dizer, mostra uma relação tensa entre o Presidente e o Governo. A Marcelo assumiu no fim de semana que tem havido, nos últimos dias, uma relação, ele não chama tensa, chamou-lhe intensa, com António Costa. O Primeiro-Ministro dramatizou, mas Augusto Santos Silva deixou um recado. O debate político entre governo e oposição é no Parlamento que se faz, é ao Parlamento que o governo responde e a dialética entre governo e Parlamento não deve ser sequestrada ou retirada ao Parlamento. Leonete, há ou não incómodo no PS para mesmo que Costa tente desdramatizar? Olha, isto, eu nem sei por onde começar, apetece-me dizer muitas coisas sobre este assunto, mas vamos começar por aqui. Vamos começar pela frase de Augusto Santos Silva. Esta frase não quer dizer nada em democracia, porque em democracia o diálogo político faz-se em todas as instâncias, faz-se na opinião pública, faz-se nos jornais, faz-se no Parlamento. O Presidente da República, na nossa Constituição, é uma figura que faz fiscalização ao Governo, sim, porque tem que ser promulgados os seus diplomas. Portanto, claro que faz. E o Presidente da República não é a Rainha da Inglaterra. Portanto, não há esta frase em democracia não quer dizer nada. O que tu queres dizer é que não faz sentido. Não. Aliás, só faz sentido se fosse dita por um outro personagem. Estávamos todos com os cabelos em pé e a pensar nas câmaras corporativas de antigamente. Esta frase não faz qualquer sentido. A única coisa que ela tenta mostrar, porque é óbvio a quem é que ela se dirige, não é? A única coisa que ela tenta mostrar é a tal arrogância que o PS continua a ter, ainda que agora mais disfarçado, em relação a todos os outros poderes do alto da sua maioria absoluta, não é? Portanto, é uma tentativa de mandar calar outros poderes, nomeadamente o Presidente da República. E, portanto, isto vindo de uma pessoa que nos tinha dado uma entrevista 2 dias antes, que saiu 2 dias depois, em que dizia que não deve haver moderação nenhuma no Parlamento e que isto é o... Quer dizer, que esta frase, a única coisa que mostra é que a arrogância política do PS e da maioria absoluta continua. Agora um bocadinho mais preocupada, se calhar, com as próximas eleições. Agora, que a arrogância está lá, está. Pronto.
portanto, dito isto, Ponto no número 1. PS... Ponto número 2. Ponto número 2. Vamos olhar para a relação entre a Presidente, já temos falado disto todas as semanas. E eu volto a dizer, podemos olhar para o copo meio cheio, para o copo meio vazio. Podemos apontar aqui exemplos de momentos tensos desta relação entre Costa e Marcelo, em particular, ao longo dos últimos 7 anos. São vários. E, portanto, este não é o momento, não há, na minha perspectiva, aqui nenhuma viragem, é mais um momento, e é mais um momento da tal coisa que nós chamamos a relação aberta, em que já nem Marcelo precisa de Costa, nem Costa precisa de Marcelo. Quer dizer, não precisam para resultados... Cada um ganhou uma outra autonomia neste contexto da maioria absoluta e do segundo mandato. Mas isto faz parte de uma relação normal. E, aliás, eu tendo a concordar com eles naquilo que eles disseram no fim de semana na República Dominicana, onde os casais em desavença muitas vezes vão fazer segundas luas de mel para recompor casamentos. Eu tendo a achar que é mesmo assim. Eles têm, de facto, uma relação e têm tido uma relação em que cada um sabe qual é o seu papel, em que têm farpas, têm cada um o seu estilo, mas eu acho que isso é um símbolo, é mesmo um sinal de saúde da nossa democracia, muito mais do que esta frase de Santos Silva, que em democracia não faz sentido absolutamente nenhum. E são os dois muito políticos e muito hábeis. Tanto muito bem, Leonete, muito bem. Estão bem um para o outro. É um sinal, não é não. Estão os dois, cada um no seu papel. No seu papel. Numa democracia. E é bom que as tensões entre esquerda e direita acabem por ficar, sobretudo neste patamar. Claro. Centro, neste patamar moderado e neste patamar de complementaridade de checks and balances, e não se radicaliza. Portanto, com este tipo de coisas nós estamos bem. É assim que está desenhado o sistema político português. Exatamente. É para eles terem este papel. E o PS sempre o soube, porque o que é que foi Mário Soares, se não um presidente que também fazia este... Claro. Mário Soares até bastante... bem mais. Aliás, e digamos que não havia entre Mário Soares e Cavaco Silva em nenhum momento... A relação pessoal, havia, não é? Não, exatamente. E também é preciso ver uma coisa que está a configurar... a necessidade de quer o Presidente da República, quer o Primeiro-Ministro, terem alguma assertividade pública nos papéis e nas divergências entre ambos, que é que nós hoje vivemos num mundo em que há televisões privadas, há plataformas digitais, há redes sociais, há jornais online, coisa que Mário Soares e Cavaco Silva, quer no cargo de Primeiro-Ministro, quer no cargo de Presidente, nunca tiveram que viver. Hoje em dia eles têm que responder ao minuto. E é essa a inteligência do Presidente da República, que é perceber que hoje a informação do jornalismo e a resposta das instituições tem que ser ao minuto. Não podem deixar o campo aberto ao populismo e à demagogia e ao radicalismo das redes sociais. E já agora só mais uma farpinha, se me permitem, que é o Presidente... Eu permito, com todo o prazer. A segunda figura do Estado, do Partido Socialista, maioria absoluta, vir dizer que o diálogo político é apenas entre Parlamento e Governo. Quando este Governo, na véspera da discussão do orçamento, praticamente esvaziou o debate orçamental, fazendo acordo com os parceiros sociais, e agora volta a fazer e continua a tentar fazer acordos e orgulha-se de fazer acordos, e bem, com a sociedade civil e com as forças sociais. E tem que os fazer. Quer dizer, é mais uma... Quer dizer, percebem o alcance? Não, claro. Não, o diálogo político, meus senhores, e ainda bem, não está fechado entre o Governo e a Assembleia da República. Sim, nem entre o Governo e o Presidente. Mas nós estamos prestes a fechar com o público notório.
Leonete, Então deixa-me, continua. exato, deixa-me acabar, porque já que vou por aqui fora, não, é imperdível esta intervenção, já que lhe bati tanto até agora, deixa-me trazer Augusto Santos Silva para uma intervenção imperdível na Assembleia da República. Ele tem de facto muita graça nestes momentos. E vamos ouvi-lo porque é melhor o original do que qualquer cópia e basicamente é uma resposta a André Ventura mais num remoque para o mandar calar. Não vou ser eu a dizê-lo, vamos ouvi-lo. Um dos mais famosos sermões do Siddhartha Gautama, também conhecido como o Buda, foi um sermão em que ele esteve calado, contemplando uma flor. O Sr. Deputado também se podia inspirar. Faça favor, prossiga. Muito bem. São José, e tu? Olha, o meu público notório é o navio, como é que se chama? Aquele navio? Mondego. O Mondego, que avariou. Os dramas das Forças Armadas Portuguesas. Eu, aqui há 15 dias, creio, achei, e continuo a achar, que aqueles marinheiros fizeram uma insubordinação, que estiveram mal e que têm que ter um processo. Agora, depois de ver o almirante Gouveia e Mel ir à Madeira a fazer um comício com televisões, quando era uma coisa interna da Armada, um comício com televisões a transmitirem, faz declarações ao Sol a dizer que aquilo era contra ele porque era contra a sua candidatura a presidente. Epá, eu acho que isto é um tiro no porta-aviões e foi dado por ele. É um tiro no porta-aviões, porque o navio, de facto, por mais que os militares e os marinheiros, os membros da Armada Portuguesa, os militares da Armada Portuguesa, vão ser julgados por insubordinação, o que é facto é que o navio estava avariado, ou prestes a avariar. Foi rebocado, foi para lá outro agora de correr. E, entretanto, o almirante Gouveia e Mel, que foi tão prolixo a falar logo a seguir, para condenar os militares, está calado. Ainda não abriu a boca. Não é? Sim, agora está ainda não houve uma explicação. Até já a Ministra da Defesa, coitadinha, que não deve estar dentro da situação concretamente, porque é só a Ministra da Defesa, não manda nos militares, veio dar explicações. O senhor Almirante continua calado quando é manifesto que há um ato de insubordinação. É verdade. Ele não o podia aproveitar politicamente e muito menos ter esta, desculpem lá o termo que não posso dizer o que me apetecia dizer, mas não pode ter esta peça de teatro em 3 atos, que é, depois de todas aquelas bravatas que a Marinha é muito boa e operacional, o raio do barco, o raio do navio, avaria. Certo. Sónia. Olha, eu sou muito rápida. É só para registar a nova habilidade do Primeiro-Ministro em adaptar ditados populares. Porque já há dias nós o tínhamos ouvido dizer que casa onde não há pão, todos ralham e todos têm razão. Que na verdade ninguém tem razão. E hoje disse, quando estava a falar da habitação, disse que não se pode ter sol na eira e chuva no nabeiro. E depois percebeu que se enganou e disse, Nabal. Eu acho que ele percebeu as reações das pessoas e corrigiu. Exatamente. Bom, por hoje ficamos por aqui. Obrigada por nos ter acompanhado. Nós para a semana não voltamos, porque é a semana da Páscoa. Vamos fazer uma interrupção breve e voltamos na semana seguinte. Obrigada. Adeus. Deus. Boa Páscoa. Boa Páscoa. Boa Páscoa. O público fica no ouvido. Ew, gotta get rid of this old Backstreet Boys t-shirt. Tell me why
Because it stinks, boys. Tell me why. I've washed it so many times, but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried Downy Rinse and Refresh? It doesn't just cover up odors, it helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah. Downy Rinse and Refresh removes more odor in one wash than the leading value detergent in 3 washes. Find it wherever you buy laundry products.